entendi, Davi, o perdão de Deus sobre a minha vida, a obra de Deus para mim ficou leve. Porque Jesus fala isso. Pesado, Davi, é para quem está no mundo. Para eles a vida é pesada. Posso contar uma experiência essa semana. Meu tio não é da igreja e tem uma situação que está acontecendo na empresa dele que eu acredito que está trazendo ele para perto de Cristo. Uma funcionária dele está com câncer. E ela fala para ele, pede para os teus sobrinhos da igreja orarem por mim. Aí ele manda mensagem pra gente, pra mim e pro meu irmão, que não sabe, meu irmão também é pastor, pra gente orar por ela. E nessa semana, ela mandou uma mensagem pra ele falando, poxa, eu sei que eu posso estar te importunando. Ele falou pra ela assim, poxa, eu tô angustiado porque eu não posso fazer nada por você. Então eu tava falando pro meu irmão, cara, olha como é que as pessoas do mundo estão hoje. Elas não têm com o que ajudar. Mas sim, nós temos. Nós temos esse recurso. Então nós que estamos aqui desse lado, a Bíblia fala assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, pesado é para eles, que estão passando por tantas situações, mas nós não, nós temos a Cristo. Nós passamos por situações difíceis? Sim, passamos por tribulações, mas a gente canta um louvor, a alma, a gente recebe uma palavra, às vezes tu encontra o irmão na rua, te dá um glória, teu espírito já ativa, fala, tô vivo. Mas para ele está pesado, então muitas vezes a gente está colocando como se o evangelho fosse pesado, mas não é, mano. Não é. A mensagem mais forte do mundo está lá em Mateus, no capítulo 4. Quando Jesus, Mateus capítulo 3, quando Jesus vai ser batizado no deserto. Mateus capítulo 3. No 4 ele vai para o deserto. Sim. Quando ele vai ser batizado, quando ele levanta das águas, a Bíblia fala que o céu se abre e ele ouve a voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Eu te pergunto, quantos demônios Jesus tinha expulsado ali? Quantas almas Jesus tinha curado ali? Nenhuma. A primeira coisa que Deus fala para ele é, você é amado. Antes do teu ministério começar, entende uma coisa, eu te amo. E não é pelo que tu faz. Não é pelo talento. Aí ele vai pro deserto, no capítulo 4 de Mateus. O que a Bíblia fala? Primeira coisa que o diabo vai falar para ele, se tu é filho de Deus... Querendo causar dúvida, uma certeza que Deus já tinha dado para ele. E Deus já tinha acabado de falar para ele. Então, perfeito, pastor. E chamado pastoral. Como é que foi receber isso? Percebendo que já estava chegando lá. Então, quando a gente começa a igreja onde eu participava, tinha aquela questão das células, né? Então, até um número de células você era obreiro, depois crescia, as células você era ordenado pastor. Mas assim, apesar de eu ser muito novo na época, então esse ano, 2023, eu fui ordenado em 2015, então tem 8 anos isso. Eu tinha 22 anos. Mas desde muito cedo, cara, eu aprendi um princípio que tirou totalmente essa questão. Primeira questão era mais importante, né? Eu servir a um Deus que eu sabia que me amava e que sabia que eu caminhava com ele de maneira da nova aliança. Né? Eu não caminhava com ele com base na velha aliança. Eu caminhava com ele com base numa nova aliança, no qual os meus pecados eram perdoados, no qual o Espírito Santo me capacitava para eu vencer o mundo, vencer o pecado, vencer todas essas coisas e viver o meu ministério, viver o chamar. Só que na parábola na parábola dos talentos, quando Jesus vai ensinando para ele ali alguns princípios, tem um princípio que eu peguei ali que pode ajudar você que é líder em qualquer igreja. Em qualquer lugar que você vai liderar, se você aplicar isso, tu cresce. Que quando ele fala assim pro servo de um talento, aí ele fala assim, ao que tem, ele vai lá, ele fala, você que tinha 5 multiplicou, servo bom e fiel. Você que tinha 2 multiplicou, servo bom e fiel. E você que tinha 1 e não multiplicou, servo mau e negligente. Sim. Aí ele fala, não, porque o Senhor era um homem severo e tal. Ele fala, olha, para você que tinha e não multiplicou o seu talento, aí ele fala, ao que tem, o que tinha 5, tinha 2, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tem, porque você está dizendo que você não tem, até o que tem eu vou tirar de você. E aqui está um princípio espiritual. Qual é o princípio? Toda vez que alguém chegar para você e falar assim, Davi, tu pode fazer isso para mim? E você fala assim, pô, mas eu não tenho capacidade disso não. Eu não consigo fazer isso não. A Bíblia está dizendo que até o que você tinha de possibilidade de fazer isso, agora vai ser tirado. Porque você mesmo falou que não tinha. Então eu aprendi isso muito novo. Então, cara, Davi, assim, vou falar trocentas vezes que já aconteceu comigo, já perdi as contas. De eu chegar na casa de um adolescente e a pessoa fala assim, mãe, pai, esse aqui é meu pastor. Quando eu entrava na casa, a pessoa fala, o quê? Esse aí? Assim, diversas vezes. Mas eu já tinha aprendido esse princípio que eu falava, não, sou eu mesmo. Eu sou o pastor, prazer. Porque a Bíblia fala, ao que tem,
mais ser-lhe-á dado. Então, toda vez eu me posicionava com a minha identidade. Eu sou pastor. E quando eu chegar num lugar, mesmo que a pessoa desdenhar ou ficar meio sem graça, porque falando, nossa, ele é tão novo, eu vou me posicionar. Sim. E isso foi acontecendo aqui comigo, foi me dando mais autoridade. Porque ele vai falar, o que tem vai ser dado. Então, toda vez que acontecia isso, eu me reforçava na minha identidade. Eu sou pastor, sou pastor, sou pastor. Assim, cara. E nunca faltou graça para liderar, favor, porque eu sempre me posicionei nessa pegada. E em 2020 surgiu um convite para ir para Buenos Aires, para ir para a Argentina. E mais uma vez isso foi questionado. Será que dá? Será que tem a capacidade? Será que eu consegui aprender a língua? Eu falei, eu sou pastor, o que tem vai ser dado. E eu fui, cara, 1 ano e meio lá, Deus deu graça. Ontem mesmo eu recebi uma foto lá de um jovem mandando, ele com mais de 70 jovens da rede dele. Quando eu cheguei lá, ele era líder de céu. Nossa. Ele falou, pastor, isso aqui é fruto do teu ministério, isso aqui que a gente está vivendo hoje é fruto do que o senhor plantou aqui. E eu não fiz nada demais, só cheguei lá e discipulei eles. E isso é uma coisa que eu posso falar aqui, assim, eu sinto muita falta disso hoje, de ver a galera hoje, jovem, sendo discipulados, de como a gente viveu Sim. na videira, assim. Eu não estou mais lá, mas tem que dar o mérito ao ministério, porque eles têm um trabalho de discipulado muito forte. Então, eu olho para você e eu lembro que a gente discipulou o Flavinho. Verdade. Entendeu? Então, assim, querendo ou não hoje, você com certeza carrega coisas dele. Com certeza. Desse investimento que ele fez em você, no Iago, no outro, como é que eu andava muito contigo? Ian. Então, assim, o investimento, ele fica. Aquele compromisso de estar sempre junto, sentado para aprender a palavra. Hoje eu não vejo mais isso assim, não vejo tanto isso. E foi ali que também eu destravei meu ministério, né? Foi ali que eu aprendi a falar, foi ali que eu comecei. Sim. Então, realmente... A gente perde a vergonha de ganhar alma para Jesus, na questão do encontro. Perde a vergonha de convidar as pessoas para as questões da igreja. Hoje, lá na igreja onde eu tô hoje, uma moça falou para mim assim, na semana passada, por que você fala do que você viveu, sempre tem uma experiência e eu não consigo aplicar isso para os jovens que vivem aqui? Por que os jovens que vivem aqui querem sair da igreja, enquanto você, que não cresceu na igreja, viveu o ministério, chamaram essas coisas todas? Eu falei para ela, cara, o que falta hoje é as pessoas terem uma experiência viva com Deus. Como é que eu comecei a minha caminhada com Cristo? Com uma experiência viva no encontro. Eu não fui porque meu pai me chamou, minha mãe me chamou, porque eu cresci na igreja, não, eu tive a minha experiência. Então o encontro, ele tem esse negócio de você ter uma experiência viva, pessoal com Deus. A tua, né? A tua experiência, até Deus falou comigo, acabou, não tem mais o que... mas a igreja ela vai ter seus defeitos, ela vai ter... Mas sabe por que eu não vou tirar meu pé de lá? Porque eu tive uma experiência com Jesus, mano. Você teve essa experiência com Deus, acabou. Só você sabe o que você viveu. Acabou, né? Eu não tô aqui porque meu pai tá me pegando na mão e falando, vamos pra igreja. Não, eu tive uma experiência. Aí a gente já faz o quê? Passa por uma experiência com Deus, no mês seguinte a gente já tá lá, trabalhando. E hoje, cara, posso dizer pra você assim, Davi, eu com 17 anos, eu tinha mais experiência com Cristo, em Deus, assim, expulsar demônio, batismo com o Espírito Santo, do que crentes que eu conheço hoje de 20 anos de igreja. Uhum. Que não teve essa experiência ainda, que a gente estava exposto lá no encontro. Sim. De orar pelas pessoas, impor as mãos. E assim, eu não me glorio com isso não, isso é graça, entendeu? Isso foi favor. Hoje eu olho para situações assim, eu vejo, cara, que favor de Deus na minha vida, ter me exposto desde tão novo para essas situações, de pregar o evangelho, de ganhar gente, de batizar, tal, essas coisas todas, assim, eu vejo como privilegiado. E isso acaba ficando, como é que eu posso falar? Isso acaba faltando no nosso meio hoje eu acredito que seja mais pela mentalidade do povo, né? Eu falo mais dos cristãos, que estão preocupados com tantas outras coisas. Na verdade, em vez de alguém querer uma experiência com Deus, está preocupado em estar em destaque. Cara, hoje essa questão da mídia, hoje ela, infelizmente, ela virou um problema, né, cara? Eu vejo assim, por exemplo, hoje todo mundo quer pregar, todo mundo quer estar no palco, todo mundo quer estar no púlpito, todo mundo quer estar na câmera. E assim, hoje eu fujo o máximo disso. Sim. Porque, cara, o que vai falar por mim daqui a 10 anos, Davi, não é o meu vídeo no YouTube. É quantos filhos eu gerei pra Cristo, cara. São os meus filhos. O legado também. O meu legado, cara. Hoje você pode ir na Curicica, tem filho meu lá, mano. Vai na Taquara, tem filho meu lá. Vai em Buenos Aires, tem filho meu lá. Caminhou comigo, meu legado, esquece, tá nele pra sempre. Então, assim, a pergunta é, qual é o legado que você está deixando?
A minha pergunta, Davi, é: se desligar o teu YouTube hoje, sobra o quê? Uau. Se desligar teu Instagram hoje, sobra o quê? Porque o que tá fora dali que é a realidade. São os filhos que tu gerou, são os filhos que tu investiu, são as pessoas que você... E hoje, por outro lado também, eu sinto uma carência de líderes, sabe? Para ensinar. Eu sinto uma carência de líderes para pegar na mão e falar: vem cá, você. Vem cá, vou caminhar contigo. É o que Jesus falava, né? Vinde a mim, você tá pescando peixe. Mas a partir do momento que andar comigo, tu vai pescar homem. Porque eu vou fazer você se tornar o que você não é ainda. Anda comigo, eu vou fazer você se tornar o que você não é. Eu sinto falta. Cadê essas pessoas hoje? Pra pegar na mão desse jovem, desse adolescente e falar: tua referência vai ser eu. Vem caminhar comigo, que eu vou te ensinar a orar, vou te ensinar a andar no sobrenatural, vou te ensinar a não ser um crente natural. Porque para mim hoje é assim, Davi. Pastor, qual é o pior problema hoje? Não é pecado. É ser natural. É você olhar para uma situação, 2 mais 2 é 4. Não. Com Deus não é assim. Com Deus é 5 pães mais 2 peixes, alimenta 5.000. Com Deus é assim. É você olhar para uma situação e falar: irmão, tu falar para mim: cara, tô com muito problema. Vamos declarar a palavra. Aqui está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Deus falou? Em cada problema da minha vida e da tua vida, Davi, Deus já falou uma palavra. Deus já liberou uma promessa. Quais são essas promessas? Vamos para a Bíblia, vamos abrir a palavra. Só que eu sinto falta hoje de gente para pegar, sim, abrir, sentar o cara, igual a gente fazendo discipulados. Exatamente. Senta aí, vamos tratar da sua vida, mas também vamos te ensinar a palavra. Então, eu sinto falta disso hoje. E essa grande... Essa mídia social de estar exposto hoje tem acabado com muita coisa, com muita gente. Eu fico chateado em ver essas questões porque, como você falou, as pessoas hoje não prezam mais por uma experiência com Deus. Hoje, se tu for perguntar para alguém que está começando um ministério agora, uma chamada agora, o que você planeja, o que você quer? Pregar. Os altares da vida, cantar para a multidão, pregar para a multidão, já não almeja mais a experiência, né? E isso acaba deixando de você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, né? Marcar alguém com legado, marcar alguém com uma história. Eu tenho um texto, né, que eu postei na minha rede social, no meu Instagram, que diz: se você não conseguir marcar uma nação, marque uma geração. Se você não conseguir marcar uma geração, marque sua família. Se você não conseguir marcar sua família, marque alguém. E se você não conseguir marcar alguém, pode ter certeza que você não viveu. Verdade. Você só existiu. Verdade. Então, verdade. A gente precisa ter esse negócio de deixar um legado para as pessoas, né? Se preocupar menos com as câmeras e mais com experiências com Deus. Cara, e também assim, se preocupar em pegar na mão do outro. Jesus, a primeira coisa que ele fez no ministério, ele chamou gente para andar com ele. Vem andar comigo. Vem. Então, logicamente, não vai acontecer do dia para a noite. Primeiro, sim, você vai crescer em fé, crescer em maturidade, ouvindo alguém. Isso também tem que falar isso hoje, né, cara? A pessoa quem você tá ouvindo? As pessoas não querem ouvir, quer pegar uma frase pronta na internet. Mas, cara, não adianta tu pegar se tu não tem realidade espiritual. Essa é a questão. Se tu não tem realidade espiritual, se tu não viveu... Essa semana eu falei pra uma pessoa que eu vi, ele tava querendo dizer assim: mas o Davi não tomou a cruz comigo. Eu falei pra ele: aí, cruz na Bíblia é a única matéria que tu ensina pela prática. Tu não pode ensinar cruz falando assim: Davi, toma a sua cruz. Eu não posso falar isso pra você, porque se a gente tá discutindo, sim, eu falo pra você tomar a sua cruz, eu tô descendo da minha. Correto? Sim. Eu tenho que tomar a minha cruz e deixar você subentender o seguinte: ele parou de discutir, ele parou de brigar porque ele tomou a cruz dele. Então eu tava falando pra essa pessoa, não tem como... Eu falei pra ela: fica feio você mandar o seu irmão tomar a cruz se você não tomou primeiro. Você tinha que tomar primeiro e, pelo seu exemplo, falar: lembra aquele dia lá? Que eu podia te falar certas coisas, mas eu não falei. Porque eu tomei a minha cruz. Aí eu falei: aí ficaria bonito a sua fala. Mas mandar ele tomar a cruz, não. Aí eu falei pra ele, então, o que falta pra você é maturidade. Precisa amadurecer. Então hoje as pessoas querem muito falar. Querem falar, quer ensinar, quer ir pra rede social, quer ensinar. Tá, mas você parou pra ouvir quem? Quem você tá ouvindo hoje? Quem é teu pastor? É o teu tutor. Quem é teu líder hoje? Quem fala na tua vida? Quem hoje fala pra você assim: não, mas eu não preciso. Não precisa. Porque você... a pessoa fala assim até hoje, né? Eu sou igreja. Não, você sozinho, você não é igreja. Você sozinho, você é pedra viva. Pedro fala que nós somos pedras vivas. Sim. Mas quando nós somos reunidos, nós edificamos casa de Deus. Então, é como se cada padecesse aqui fosse uma pedra. Então, isso aqui sozinho não é parede. Mas se eu botar vários disso aqui, sim, aí é parede.